O presidente Lula afirmou que as próteses dentárias produzidas pelo Sistema Único de Saúde aqui no Brasil, com tecnologia de escaneamento, impressão em 3D, o que é ótimo, são superiores à dentadura do presidente dos Estados Unidos, de Donald Trump. Pois é, essa declaração foi dada durante uma audiência no Palácio do Planalto com o presidente da Anfávia, Igor Calvet, ao destacar investimentos do governo na saúde bucal. Lula afirmou que o SUS não utiliza mais moldes tradicionais para confeccionar próteses e que o novo processo é mais moderno e preciso. Também citou a compra de 880 unidades móveis odontológicas para ampliar o atendimento em regiões mais afastadas. A gente tem esse trecho, vamos acompanhar. Nós compramos 880 vans para fazer ambulatório odontológico. Ou seja, já que o pobre que está no meio do mato não pode ir na cidade no dentista, que a gente vá até ele, sabe? Inclusive não faz mais molde de dentadura, agora escaneia a boca do cidadão e faz a foto de uma máquina 3D, o que é uma coisa que nem a dentadura do Trump é igual essa. Então veja, nós estamos tratando de fazer tudo o que a gente puder fazer para fazer com que os setores produtivos do Brasil voltem a crescer, a gente vai fazer. Ludmila, há quem dê risada, quem ache isso uma bobagem, mas é muito mais, né? Qualquer tipo de avanço no Sistema Único de Saúde brasileiro é bem-vindo, a gente quer mais comemorar e que isso aconteça. Agora, para que trazer Donald Trump à tona nesse discurso em especial, no Palácio do Planalto, uma provocação desrespeitosa acima de tudo e desnecessária? Pois é, enfim, como se avalia depois uma frase como essa acaba nos prejudicando numa negociação importante como a que falávamos no primeiro bloco. Não se espera muita coisa além disso do Lula, né? O Lula é um craque das declarações desastrosas e não à toa a esposa dele, a Janja, é exatamente uma cópia dele, só que na versão feminina. Eles não pensam antes de falar, inclusive, segundo consta da Rádio Corredor, os assessores do Lula têm muito medo de entregarem um microfone para ele ficar falando de improviso, porque já se sabe que ele não tem controle emocional, não tem articulação vernacular suficiente para construir os próprios pensamentos. Aliás, nem pensamento dele deve ter muito, né? Aquela cabeça baldia dele, aquele cérebro desértico, não tem muito pensamento ali dentro, não. Então é um medo generalizado de se entregar o microfone nas mãos desse sujeito. E quando entrega, a gente já sabe que vai sair, vão sair absurdos dali. Bom, para a gente, em matéria internacional, é um desastre. Esse tipo de declaração tem consequências, não só para o Lula, né, da forma como ele é visto na comunidade internacional, mas isso aí acaba interferindo negativamente nas negociações com os outros países. Então, muitas vezes, uma declaração besta como essa, que a gente acha, não, isso é uma bobagem, né? Imagina, não tem consequência. Tem, a depender de quem está recebendo do outro lado. Se quem está recebendo é uma pessoa que guarda rancor, que tem esse espírito de retalhar, esse tipo de declaração acaba, sim, causando problemas diplomáticos. Vai perguntar nesse momento, bate lá na porta do Itamaraty, pergunta lá para os embaixadores o que eles acham dessa recente declaração do Lula. Os caras devem estar assim, pô, e agora, o que a gente faz? Ele dificulta muito o trabalho da diplomacia. Vai perguntar lá pro Mauro Vieira, o ministro das Relações Exteriores, o que ele está achando dessas declarações do Lula. Embora ele seja um ministro do Lula, ele parece ali manter algum tipo de distância higiênica. Assim. É ministro do Lula, mas ele não sai embarcando em todo tipo de loucura, não. Pelo menos a gente não vê fazendo isso. Ele comete os deslizes, sim, como aquele ofício, né? Ofício dizendo que os Estados Unidos poderiam fazer uma intervenção militar, enfim. Aí deu um problema danado, mas esse tipo de declaração, dizendo da dentadura, esse tipo de coisa, eu duvido
que mesmo o ministro do Lula, das Relações Exteriores, concorde com isso e esteja confortável com isso. Imagina quanto não dificulta o trabalho dele. Então é isso, né? Esse tipo de declaração vai gerar efeitos negativos para o Brasil, não apenas para o Lula e suas relações com os agentes internacionais. Vai gerar efeitos contra o Brasil e podem esperar o tarifaço por essas declarações e por tantas outras. Esse tipo de coisa serve como a gota d'água, porque não é só por isso, né? Só isso não geraria um efeito ruim para o Brasil, mas é uma quantidade enorme de coisas que vão enchendo o copo. Então, às vezes, um negocinho pequeno, ou que parece pequeno, faz o copo transbordar. Assim, em relação ao Lula, esse copo já transbordou há muito tempo. Então, eu já estou aqui esperando que vai acontecer o pior hoje. Não querendo, mas fazendo uma análise fria e realista, provavelmente o que vai acontecer vai ser o pior, sim, vai ser o tarifaço. Pois é, porque Donald Trump, com toda a maturidade que tem e seriedade, ao invés de ficar fazendo essas brincadeiras, vai dar uma resposta ali uma canetada seríssima e, infelizmente, os brasileiros vão pagar essa conta junto. E enquanto Lula vai falando assim, Donald Trump estaria, sim, ouvindo e o equiparando a outros líderes, bem entre aspas, de esquerda, como, por exemplo, Maduro, Petro, colocando ali, dividindo, né? Esse aqui está no mesmo saquinho que esses outros terríveis que têm já um destino bastante preocupante com relação às providências dos Estados Unidos. E muito me preocupa também, Bianca Palharim, porque ele fala para uma plateia que o aplaude, que acha graça nessas brincadeiras e que pode acabar votando nele achando que o Lula é aquele que realmente se preocupa com os dentes do brasileiro e que está defendendo o Brasil de ser o quintal dos Estados Unidos, como ele já falou também, que ele não é lambe-botas de Donald Trump. Que mentalidade, né? Que mentalidade e que mau exemplo ele dá, em vários sentidos. E um deles é o que até a neurociência mostra, gente, que quando alguém sofre, por exemplo, assim, esse tipo de ataque, assim, em público, né? Então, Lula vai lá, começa a falar esse monte de bobagem, esse monte de groselha, esse monte de blá, 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 e ele está ofendendo. Muita gente vai pensar, né, embora a gente entende que ele estava falando, provavelmente, da dentadura que é oferecida pelo governo Trump, mas para o povão, assim, muita gente vai entender, não, está falando, e pode se entender também, né, porque não ficou tão claro, mas da dentadura do Donald Trump, e ridicularizando. E aí, o cérebro do Trump entra naquele modo, que é um modo, tô sendo atacado, e aí a amígdala, né, que assume esse local, esse protagonismo, coloca em evidência a defesa, né, o ataque ou a defesa ou se esconder. O Donald Trump não vai se esconder do Lula, nem vai fugir do Lula, não vai ficar paralisado por causa do que o Lula falou, mas ele tem o poder do ataque, ele tem como atacar, ele tem como devolver essa afronta. Então esse é um ponto. E outro ponto também é que o Lula não se diz esse super gigante, né? Ele se auto-intitula como um cara muito bem visto, muito aceito, que tem relação com todos os países. Na verdade, ele até se disse que nem de esquerda ele é, né? Recentemente ele disse isso, mas tem um negócio que vários líderes, pessoas que assumem um lugar de liderança em empresas, eles aprendem uma coisa. Quando você quer algo de alguém, o que você faz? Você tem que elogiar. Você tem que usar, uma aplicação assim, chama-se linha de losada. Então você faz alguns elogios para que essa pessoa, e elogios sinceros, tá? Não elogios fakes, falsos, puxação de saco, não é sobre isso. Faz elogios, dá reconhecimento, e o Trump até fez isso com Lula, né? Mas dá esse reconhecimento para que haja uma empatia. Porque como é que está conseguindo enxergar algo bom, né? Mesmo apesar das diferenças, olha, está enxergando aqui tudo isso de bom no governo dos Estados Unidos, no governo Trump. Isso faria com que houvesse uma abertura maior. Haveria mais conversa, mais diálogo, mas o Lula, ele não quer diálogo. Ele não quer ter esse relacionamento, essa empatia vindo do governo Trump, porque ele está se agarrando com a possibilidade de que essas tarifas vão ser também o argumento
que explique o caos da economia no Brasil, no governo Lula. E ele vai dizer, e a plateia dele vai aplaudir, vai pôr também essa culpa no Flávio, e ele está contando com isso. Ele está contando com isso. Vai ser o grande argumento que o Lula vai usar agora nessa campanha. Então, se essa tarifa cai, o argumento cai. Então, está tudo errado, está tudo errado. Ele não pensou no povo brasileiro, como ele não pensa também na dentadura do cidadão brasileiro. Ele não quer saber. Ele não quer saber da dentadura, ele não quer saber da picanha, ele não quer saber da cervejinha, ele não quer saber de nada. Ele quer saber do poder. O Lula sempre foi interessado no poder. E quem ainda não percebeu isso ainda precisa olhar mais de perto e com mais responsabilidade, sabe?